Nós queremos exaltar o Teu nome nessa noite. Nós estamos aqui porque nós nos submetemos à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas agora nós te dissemos, Espírito Santo, Tu tens liberdade entre nós, Tu tens liberdade nesse lugar. Nós te damos autonomia para Tu ficar à vontade no nosso meio e fazer aquilo que lhe apraz. Senhor, que nessa noite a Tua igreja esteja, Senhor, com os ouvidos abertos, Senhor, para ouvir a Tua voz, e com o coração aberto, Senhor, para sentir o Senhor nos tocar de uma forma especial, Senhor. Que nós possamos nos derramar na Tua presença, porque a Tua presença é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Não há coisa melhor do que sentirmos a Tua presença. Não há coisa melhor do que nós sentirmos o Teu Santo Espírito habitando no nosso meio. Teu Espírito que é curador, consolador, renovador. Nós queremos Te louvar e Te entronizar, porque a Tua palavra diz que Tu habita em meio aos louvores. Então, Espírito Santo, nós Te convidamos para que Tu habites agora nesse lugar, nessa casa. Fique à vontade hoje aqui. Queria que você levantasse a tua voz e fizesse essa oração comigo nessa noite. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, diga: eu provei e vi, mas doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Diga: só Tua presença, essa. Se você entroniza Ele nesse lugar, levante suas mãos e cante: Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração ser luz inundados por Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos declarar todos juntos em uma só voz, não há nada melhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Diga: só Tua presença, Tua presença. Eu provei e vi, mas doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Levante sua voz em adoração a Ele, cante isso nessa noite. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração ser luz inundados por Tua glória, Senhor. Santo
o desejo? Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Seja transbordado pela glória dele. A palavra dele diz que ele não habita em tendas e nem em templos feitos por mãos de homens. A morada predileta do Espírito Santo sou eu, é você. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa, nem pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Quantos precisam dele? E eu te direi, e vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo, e vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa, nem pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Escute isso. Mas quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar,
eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Levante sua voz e cante comigo. Quando o grande dia, mas quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Você pode cantar isso? Porque Ele, diga, posso crer. Porque Ele vive, temor não, mas eu bem sei. Diga, está nas mãos de quem? Do meu. Aleluia. A sua vida está nas mãos do Senhor. A sua família está nas mãos do Senhor. A sua casa está nas mãos do Senhor. E eu tenho uma notícia para dar para você. Ele não está morto, Ele está vivo. E Ele vive dentro de você, Ele vive contigo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glorificado seja o teu nome nesse lugar, Deus. Eu queria que você fizesse essa oração nessa noite comigo. Que você cantasse essa canção não como se fosse somente uma música, mas sim uma oração. Não entendo
pecado, mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu. Faça essa oração nessa noite, vá! Então liberta-me de mim. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Você vai ser cheio da presença de Deus nessa noite, meu irmão. Seja cheio. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser militam Em uma guerra infinita, diga como eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reinar o Espírito sobre a carne. Você vai pedir pra Ele nessa noite, então liberta-me, vá! Então liberta-me de mim. Eu quero ser da sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Seja transformado pelo poder do Espírito Santo nessa noite. Deus está levando toda a mente cativa e está libertando agora. Você não é preso, você é livre. E a tua liberdade foi paga a preço de cruz, meu irmão. De repente você chegou aqui nessa noite e você está dizendo: Júlio, eu estou aprisionado a algo. Só que eu quero liberar uma palavra profética para você. Você não deve nada a ninguém, porque todo o preço que você devia foi pago na cruz do Calvário. E Deus pagou isso para que eu e você fôssemos livres. Você é livre, a tua casa é livre. Você tem livre arbítrio, porque Deus te deu esse direito. Paulo já dizia: Deus, eu preciso que o Senhor tire o espinho que eu tenho na carne. E ele disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você pensa que está fraco, é aí que você está forte. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Levante sua voz e cante isso, diga: eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Cante meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Enche o teu pulmão de ar agora e cante isso, diga: eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Se você pode, levante uma das suas mãos e declare isso, vá! Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei, pois em mim o teu querer. Minha
graça para Ele, faz em mim. A partir dessa noite não serão mais as nossas vontades, mas o querer dele na nossa vida. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E Deus tem sempre o melhor para nós. Deus tem sempre o melhor para nós. Aleluia. Continue com seus olhos fechados, amém. Consagra a tua vida ao Senhor nessa noite. Entrega para Ele a tua melhor adoração. Ele é o Rei dos Reis. Diga, aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Diga, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Diga isso. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois. Diga isso. Celebrarei a ti, ó Deus, no meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Levanta suas mãos e diga: pois por tuas mãos foram criados o céu e mar e todo o ser que nele está. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Por tuas mãos, diga, pois por tuas mãos foram criados, Senhor, terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Só Ele é o Deus Criador. E nós estamos aqui para o adorá-lo hoje. Entrega para Ele, querido, o teu melhor, a tua melhor adoração. Diga: Senhor, eu estou aqui para te amar, para te servir durante todos os dias da minha vida, independente do que aconteça. Eu estou aqui, Senhor. Diga. Diga ao Rei.
para a igreja, pedirem para anunciar os pais que têm os filhos no acampamento, se podem chegar aqui entre 5 e 5h15 e ficar aqui no templo, que vai ter uma recepção para os seus filhos, e eles não precisam, para não verem vocês, para ter uma surpresa mesmo. O pastor vai estar chegando um pouquinho mais cedo, aí pedir para dar esse recado aos pais que têm os filhos no acampamento, ok? E aqui vamos aos nossos anúncios. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, a partir das 8h30 da manhã, tá? Logo em seguida, culto da manhã, oração em palavra, ok? Às 10 horas da manhã. À noite, esse culto que nós estamos aqui presenciando e abençoando e recebendo de Deus, a partir das 18 horas. Tá? Terça-feira, culto da família, a partir das 7h30 da noite, culto da família. Quinta-feira, culto da oração em palavra, em que nós estamos de joelho, 15 minutos antes de terminar o culto, para orar, agradecer e receber do Senhor. Não esquecendo de quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, em que as irmãs estão aqui intercedendo pela igreja, pelo corpo diaconal, pelos pastores, pelos membros, ok? Não deixem de presenciar nem vir aos cultos. E dia 20 nós temos o culto de homens. Tem homens aqui? Glória a Deus, né? Quero ver vocês aqui no dia 20, a partir das 17 horas, tá? Prevenção do homem, tá? Okay? Saúde do homem. Vai ser uma palestra com uma pessoa que trabalha na área, tá? Vai ser bênção. Espero todos vocês aqui, ok? E dia 10 de novembro, cai numa sexta-feira, a partir das 18 horas, vamos estar fazendo o nosso encerramento. Um churrasco aqui, nossa garagem aqui vai ter um churrasco para os homens, somente para homens, tá, irmãos? Somente para os homens. Vamos fazer... Hã? Forte, né? Vai ter esse churrasco de encerramento a partir das 18 horas. Maiores informações, após o acampamento, vamos dar maiores informações. É 10 de novembro, né? Quer falar? Dezembro, desculpa, estou me enganando. Ô, Reis, também tem o passeio com casais, né? Quer falar? Pai do Senhor da igreja, amém? Bom, meus amados, como todos sabem, dia 3, 4, 5 de dezembro, nós vamos ter o nosso encontro de casais, e dia 27 desse mês, nós vamos ter aqui uma reunião com todos os casais que estão participando desse evento. Então, caso o marido não possa vir, ou a esposa, pelo menos que venha um, para poder, assim, ficar sabendo dos acontecimentos desse encontro de casais. Esse encontro de casais já está fechado, tá? Já tem 60 casais indo, pela glória de Deus, então nós já estamos com todas as vagas preenchidas, mas você que deseja também participar de algum encontro de casais, nós vamos ter um outro encontro de casais que vai ser em Friburgo o ano que vem, tá? No Hotel Fazenda, lindíssimo, e depois vamos passar isso para a igreja posteriormente. Esse já está fechado. Então, eu peço que vocês continuem orando pelas famílias, intercedendo para as famílias que vão para aquele lugar, porque eu tenho certeza que eles não sairão lá da mesma maneira que estão indo. Eles vão sair lá com a presença do Espírito Santo e com o seu casamento renovado em Cristo Jesus. Amém, amém. E agora vamos estar fazendo nosso ofertório. Atrás de cada cadeira tem um envelope, irmãos. Fique à vontade, tá? Ninguém é obrigado a nada, como diz nosso pastor, tá? Mas aqui está o envelope. Quem puder, quem quiser fazer ofertório e dízimo, esteja à vontade. Eu vou estar chamando...
Senhor Jesus na vida do Jeff, por favor. Glória a Deus, meus irmãos, a parte sim, amém? Quantos estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus, digam aleluia. Gente, para mim é motivo de muita alegria estar retornando a essa casa. Eu sempre faço questão de falar isso aqui. Essa casa é uma casa que eu tenho muito apreço, que eu tenho muito carinho. E eu sou grato a Deus pelo carinho que algumas pessoas aqui sempre retribuem à nossa vida, sempre mandando mensagem, sempre compartilhando algo conosco da parte de Deus. Deus seja louvado pela vida de vocês. Eu quero louvar a Deus também pela vida dos meus amigos, Vitor e Larissa. Eles estão ali no cantinho, quietinho, irmãos, escondidinho. Era para sentar aqui do meu lado, mas tudo bem, está perdoado. Eles vieram aqui essa noite para estar cultuando conosco. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigado, amo vocês. Quero agradecer também ao Marcelo. Marcelo, ele está aí? Já chegou? Marcelo está aí? Ô, meu amigo, Deus abençoe sua vida, tá? Obrigado aí por todo o carinho. Marcelo foi quem fez o nosso translado lá do Retiro até aqui. Nos conduziu muito bem, veio compartilhando algumas experiências dele e nós pudemos sentir a presença de Deus dentro daquele carro através das conversas que tivemos, e isso é muito bom. Desde já, eu quero transmitir uma mensagem. Me pediram para, assim que eu estava saindo de lá, alguém gritou para mim e falou: Júnior, dá um grito lá quando você estiver falando, quando você tiver a oportunidade, avisa os pais lá que está todo mundo bem. Avisa os pais lá que os jovens estão bem. Hoje pela manhã nós tivemos uma gincana lá, foi uma bênção. Pensa gente, foi muito top. Foi muito top. No final só teve uma equipe vencedora. As outras equipes ficaram injuriadas, dizendo: não está certo, era para eu ter ganho, mas isso é normal, né? Oi? Não vou falar a equipe que ganhou, não vou falar, não posso. Não posso falar. Eu sei quem ganhou porque eu estava lá, mas eu não posso falar, não vou fazer isso. Vou deixar vocês curiosos. Mas eu estou vindo de lá com o meu coração muito alegre. Pode deixar a criança dando glória aí, deixa ela cultuar. Eu estou com o meu coração muito alegre, eu estou vindo de lá do Retiro, depois de 2 dias com aqueles jovens. Gente, nós tivemos a oportunidade de pregar lá na vigília, né, na sexta-feira à noite, que foi a abertura do retiro deles. E na noite de sexta-feira, uma menina aceitou a Jesus e 10 jovens se reconciliaram com Jesus naquele lugar. Foi uma noite, assim, muito, muito tremenda. Deus renovou aqueles jovens, nós pudemos chorar na presença de Deus, sentir muito Deus naquele lugar. Então, assim, eu estou vindo com a minha alma cheia, meu espírito alegre. Mas, sem mais delongas, eu quero compartilhar uma palavra com você. Se você puder, abre a tua Bíblia aí, livro de Marcos, capítulo 10, o verso é o verso de número 46. Você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, você abre a tua Bíblia aí. Eu esqueci minha Bíblia lá no Retiro, gente. Estou usando a Bíblia do pastor Ney aqui. Hoje eu vou até pregar melhor. Eu olhei para o cantinho dele ali, vi uma Bíblia, eu falei: é aquela mesmo que eu vou usar. Deve ter uma unção aqui tão diferente. Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Glória a Deus. O texto vai dizer assim: e eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada, mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, diga, e ele ouvindo, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E muitos mandaram que ele se calasse. Repita comigo, se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que o chamassem. E ele chamou o homem cego e disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu restaure a minha visão. E Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha para cá. Gente, eu queria compartilhar um pensamento com você acerca desse texto. É até complicado falar alguma coisa acerca desse texto, porque esse texto aqui é um texto muito comum no nosso meio. É um texto muito comum a gente utilizar, porque sempre que a gente faz campanha de milagres, sempre que a gente faz campanhas a respeito de milagres, a gente usa textos como esse. Então, esse texto que nós acabamos de ler, talvez todos os senhores que aqui estão já ouviram alguém falar sobre, alguém lecionar sobre. De repente você chegou aqui, talvez seja nem evangélico ainda não tenha nem entregue a tua vida a Jesus, mas você já ouviu alguém falando sobre a história desse homem que era cego. O interessante aqui é que a história, ela pertence a alguém que não tem um nome. A história pertence a alguém que não tem um status. A história pertence a alguém que não tem um destaque. Tanto não tem que a Bíblia nem fala qual é o nome dele. Mas Júnior, você acabou de ler aí, Bartimeu, não é o nome dele? Não, Bartimeu não era o nome dele. Porque no original a palavra Bar significa filho. E Timeu era o nome do seu pai. Então Bartimeu significa filho de Timeu. Mas eu gosto disso aqui, porque mesmo ele não tendo nome, mesmo ele não tendo uma posição de destaque social, mesmo a história não fazendo questão de dizer quem ele é, ele ainda se torna tão importante, mas tão importante, que Jesus muda a sua trajetória para encontrar ele no meio do caminho. Oh, glória a Deus. E quem é o pai dele? O pai dele é Timeu. Era um general do exército de Israel que servia no destacamento de Betel. Timeu era um homem de posição elevada. Timeu era um homem que possuía bens. Timeu era um homem que tinha riquezas. Timeu era um homem que na cidade era considerado, porque ele era um general, ele tinha um alto escalão no militarismo. Só que um dia a história vai dizer que Roma entra em guerra com Israel. Não bastasse só Roma entrar em guerra com Israel, Roma também vence a guerra contra Israel. Porque isso era uma forma de Deus castigar o povo de Israel. Porque todas as vezes que Israel se afastava de Deus, Deus entregava Israel nas mãos dos inimigos para servirem como lição para as outras nações que estivessem em volta. Agora bastava Israel se aproximar de Deus, que Deus dava vitória para o seu povo. Bastava Israel estar perto de Deus, que Deus não deixava os inimigos chegarem perto. Só que Israel está afastada de Deus. E Deus permite que Roma entre na cidade. Não bastasse só Roma entrar na cidade, Roma agora coloca um jugo sobre o povo. Roma pega e confisca os bens de todo aquele que possuía propriedades, de todo aquele que possuía riquezas. Pega os bens de todo mundo e coloca o povo dentro de uma miséria, e coloca o povo dentro de uma escassez. O povo agora vive debaixo do jugo e da lei de Roma. Só que como todo bom crente, Timeu é um cara que não se conforma em ver o povo de Deus padecendo. Ele coloca um desejo no seu coração. Que desejo é esse? Ele diz: eu vou me levantar contra o exército romano. Timeu pretende fazer uma revolução contra o exército de Roma. Ele chama alguns soldados que faziam parte do alto escalão do exército de Israel, e ele reúne aqueles soldados e ele disse: olha, nós vamos nos levantar e nós vamos guerrear contra Roma, e nós vamos livrar o povo desse jugo tão pesado que veio sobre nós.
Só que o texto vai dizer que essa notícia chega até o imperador de Roma. E o que vai mexer comigo, meu amigo, é o porquê que a notícia vai parar lá. Se o que foi combinado aqui dentro. A notícia está vazando, e a origem da palavra vazar é aquilo que sai de dentro para fora. Tem alguém que está perto, tem alguém que está perto, é amigo, conhece das minhas intimidades, dos meus segredos, mas basta uma oportunidade de me vender e já me vende. Porque o que interessa não é quem está sentado na mesa. O que interessa é que quem está na mesa precisa ter cuidado com aquilo que fala. Porque toda mesa tem um Judas disposto a te vender a troco de nada. Só que cada mesa tem um Judas para te vender. Mas toda vez que alguém vende a gente, existe um Jesus que derrama um sangue vertido na cruz do Calvário e compra. Ai, glória a Deus, oh, Deus. Mas deixa para lá, que isso não é assunto para aqui. Só que o interessante é que por causa disso, o imperador de Roma, ele pega e manda prender Timeu. Ele condena Timeu à morte de cruz, que naquela época era uma das piores mortes que existiam naquela época. Timeu agora é crucificado, ele morre. Só que se não bastasse matar o pai, eles ainda pretendem fazer o mal para o menino. Só que alguém olha e diz: calma, é muito menino, é muito pequeno, não precisa matar. Então o que a gente vai fazer com ele? Nós vamos arrancar os olhos do menino. Mas por que vai arrancar os olhos do menino? Porque amanhã ou depois ele pode crescer. E ele pode crescer e se rebelar contra nós. Então o segredo aqui é parar enquanto está pequeno. E que é uma verdade aqui, antes de eu aplicar o que eu quero aplicar. A pior coisa para a vida de alguém é ter uma coisa um dia e no outro não ter mais. Porque a sensação de quem já teve e outro dia não ter mais é muito mais pesada do que quem nunca teve. O menino não nasce cego. O menino não nasce cego. Tiram aquilo que é dele por direito. Eles arrancam os olhos dele. Só que quando eles arrancam os olhos dele, eles não estão arrancando só os olhos dele. Eles estão levando toda uma história de uma criança embora. Porque estão olhando e estão dizendo: é melhor a gente parar enquanto está pequeno. Por quê? Porque quando é grande dá trabalho. É por isso que você não entende porque tanta luta na tua vida, porque você enfrenta tantas guerras. É porque o diabo está olhando para você, está vendo você crescendo, e ele está dizendo: é melhor parar enquanto ainda está pequeno, porque depois que crescer vai dar trabalho. Oh, glória a Deus. Só que eu vim aqui contrariar toda a lógica humana, e eu quero dizer que não importa a vontade de quem seja lá quem for, essa igreja vai crescer, você vai crescer. Eu profetizo que essa igreja vai ser uma das igrejas que vai dar mais trabalho para o inferno. Oh, glória a Deus. Eles arrancam os olhos do menino. Eles levam embora toda a possibilidade de Timeu ser alguma coisa na vida. Porque naquela época, todo homem que tinha alguma deficiência, ele era proibido de participar de alguma coisa que envolvesse a igreja ou o sinédrio. Então, quando eles arrancam os olhos do menino, eles estão dizendo: além de você não oferecer mais risco para a gente, você nunca será ninguém na vida. Só que o que eles não sabiam é que Timeu tinha um encontro marcado na agenda de Deus. E quem tem encontro marcado na agenda de Deus não tem sentença da terra que pare a história de quem Deus resolve mudar. Aleluia. Arranca os olhos do menino. Sentencia o menino a fracasso. Só que o texto vai dizer que um dia Timeu ouve que Jesus iria passar pela cidade. O que ele faz? O que ele faz? Repete mais forte. Se você me pirraçar, eu vou te pirraçar também. O que ele faz? Porque Timeu é inteligente, ele entende. Eu não vejo, mas eu escuto. Então eu vou usar o que eu tenho para eu conseguir aquilo que eu não tenho.
O segredo da nossa caminhada com Deus está aqui. Você pode até não ter, mas você tem coisas que Deus te deu para você conseguir aquilo que não tem. Você pode ter aquilo que você não precisa, mas você ainda tem joelho para colocar no chão e mão para levantar. E a verdade é que a nossa vida é assim. A gente vence tudo à base de guerra, mas a nossa maior arma é a nossa oração e a nossa adoração. Porque quando a gente está aqui orando e adorando a Deus, Deus está trabalhando ao nosso favor e está vindo andando no caminho ao nosso encontro. Ele ouve que Jesus vai passar pela cidade. Então nasce uma vontade dentro do coração dele. Ele diz: espera aí, eu vou encontrar com alguém que pode mudar a minha história. O texto vai dizer que um dia Jesus está saindo de Jericó. Bartimeu está à beira do caminho, sentado mendigando. Só que ele está ouvindo Jesus se aproximando junto com a multidão. E aí o que é que ele faz? Ele pensa com ele mesmo: eu vou esperar ele se aproximar. E quando ele se aproximar, eu vou dar um grito que nunca antes foi visto, um grito que nunca antes foi ouvido, porque ele vê a multidão se aproximando e perto de Jesus, e a multidão sobe atrás de Jesus dizendo: esse é Jesus de Nazaré, esse é Jesus de Nazaré. Bartimeu, ouvindo aquilo, ele resolve dar um grito diferente no meio da multidão, e ele levanta a voz e grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu gosto disso aqui. Por quê? Porque o clamor de Bartimeu vai ser diferente do clamor da multidão. E Deus me ensinou uma coisa: Júnior, quer receber aquilo que ninguém recebe? Faça aquilo que ninguém faz. O problema está aqui, é que a gente quer fazer o que todo mundo faz, é que a gente quer ser igual a todo mundo, mas quer ter resultados diferentes. Deus está dizendo: o segredo de pessoas que têm coisas diferentes é fazer coisas diferentes. Então, se eu fosse você, não me preocupava com a multidão, mas me preocupava porque Jesus chegou aqui nesse ambiente e Ele precisa saber aonde está você. Ele mandará cola, mandará ser. O grito dele é diferente. É tão diferente que o texto vai dizer que Jesus para o que estava fazendo. Cara, esse cara aqui é tão especial que ele é capaz de fazer Jesus dar um stop no que está fazendo para dar um start na vida dele. Você não tem noção. O diabo te engana e ele não deixa você descobrir que a tua adoração, aquilo que a tua palavra professa, tem o poder de fazer o céu parar só para atender você, só para atender a tua necessidade. O céu está dizendo: eu ainda não parei para atender a tua necessidade, porque você não disse para mim aquilo que você precisa. Jesus para o que está fazendo e ele dá uma ordem. Qual é a ordem? Manda chamar ele. Alguém vai correndo lá e alguém vai dizer assim: olha, ele está te chamando. Opa, calma aí, peraí, mudou tudo. Porque talvez esse seja um dos melhores momentos da vida de Timeu, e ele sabe disso. Porque ele não só sabe quem está vindo, mas ele conhece a história de quem está vindo. E ele sabe que essa é a maior oportunidade da vida dele. Só que o engraçado é que quando ele começa a clamar, quando ele levanta a voz e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o texto vai dizer que a multidão começa a gritar e a dizer: cala a boca, ele não vai te ouvir, fica quieto, ele não vai te ouvir. Só que o texto diz que ele grita cada vez mais alto. Por quê? Porque Timeu entende que Jesus é especialista e capaz de identificar o nosso grito no meio do grito da multidão. Você pensa que Jesus se esqueceu de você, você pensa que Jesus não está nem aí para a tua história, mas Jesus está dizendo para você: eu consigo ouvir o teu grito no meio da multidão, eu consigo saber quem é você, eu consigo identificar quem é você, e eu sei quando você está no meio da multidão, porque eu conheço um grito quando é diferente no meio da multidão. E que é uma verdade aqui, Jesus nunca teve problema com multidão. É por isso que existia uma mulher que havia 12 anos que ela padecia de um mal, ela tinha um fluxo de sangue contínuo. Mas a gente entende uma coisa: o corpo humano, ele só tem cerca de aproximadamente 5 litros de sangue para um corpo que já é de idade adulta. Então, eu entendo aqui que Jesus é especialista em fazer milagre antes da gente receber o milagre. Como assim, Júnior? A verdade é que pelos médicos, aquela mulher já deveria estar morta há muito tempo. Por quê? Porque ela sangra todo dia. São 7 dias no mês.
São 12 meses no ano e 365 dias no ano, sangrando dia após dia. Mas um dia ela ouve que Jesus de Nazaré iria passar pela cidade. Então ela decide: eu vou sair daqui e vou encontrar Jesus no caminho. Só que aquela mulher está correndo risco, porque por ela ter um ciclo menstrual dia após dia, ela era considerada uma mulher impura pelos judeus. E a tradição daquela época dizia que ela não poderia ter contato com ninguém, absolutamente ninguém. Então quando ela sai ao encontro de Jesus, ela está correndo risco, mas ela está dizendo: eu sei ao encontro de quem eu estou indo. Eu vou correr risco na ida, mas quando eu voltar, minha vida vai estar diferente. Ela vai andando em direção aonde Jesus está. Quando ela se aproxima de Jesus, ela percebe que a multidão está em volta de Jesus, apertando Jesus, oprimindo Jesus, perto de Jesus, e ela decide tomar uma atitude. Por quê? Porque ela está fraca. Por cima não tem como ela tocar. E como aquela veste na época era diferente, os homens usavam uma espécie de vestido. E esse vestido tinha gola, orla de cima e orla de baixo. Ela entende uma coisa: eu vou fazer aquilo que a multidão não está fazendo. Por quê? Porque se a multidão pega em cima, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar embaixo, eu vou começar a me arrastar e eu vou tocar na orla de baixo, que é onde ninguém quer tocar. Quando ela toca na orla de baixo, o texto vai dizer que Jesus para o que estava fazendo e ele disse: opa! Alguém me tocou. Aí os discípulos vão aproveitar daquele momento para fazer um escárnio com ele. E ele vai dizer: mestre, não é possível. Tem uma multidão em cima de você, te oprimindo, te apertando o tempo todo. E aí o Senhor levanta a voz para dizer que alguém te tocou. Aí ele disse: não, vocês não estão entendendo. Eu até estou sentindo o toque da multidão, mas eu senti um toque que me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Você pegou isso aqui? Deus não está preocupado com a quantidade de gente que está na igreja. Deus está preocupado se tem um no meio dos muitos que aqui estão dispostos a tocar nele diferente. Porque tem toque que Jesus sente e tem toque que Jesus não sente. E a verdade é que Jesus está perguntando: qual é o teu toque no meio do toque da multidão? O problema é que você quer tocar em Jesus do jeito que todo mundo toca. O problema é que você quer fazer do jeito que todo mundo faz. Mas na hora de dobrar o teu joelho, você quer pedir a Ele aquilo que todo mundo. Ele está dizendo: quer receber alguma coisa diferente? Então você vai ter que fazer algo diferente. É isso que Jesus espera da gente. Aí ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para o que estava fazendo e fala: traz ele aqui. Agora, eu gosto desse homem, porque talvez ele é um dos mais ousados que eu já vi na Bíblia Sagrada. Por que você está dizendo isso, Júnior? Quando mandam chamar, ele vai fazer uma coisa que para mim marcou a história. Alguém vai dizer assim: ele está mandando chamar você, dá para você ir lá? Ele vai dizer: já estou indo, mas espera um momentinho. O que você vai fazer? Deixa eu tirar a capa. De primeiro momento, você olha para o texto e parece que essa atitude dele aqui é uma atitude corriqueira, uma atitude normal, uma atitude que qualquer pessoa normal poderia tirar. Mas na verdade existe um segredo por trás dessa atitude dele. Qual é o segredo, Júnior? É que naquela época Roma dava uma capa, e essa capa não era uma capa normal. Essa capa, ela tinha um selo de Roma que dava autorização para todo homem que tinha algum tipo de deficiência que merecesse, ficasse à beira do caminho mendigando e pedindo esmolas. Aquele homem, ele estava ali, mas estava por direito. Só que entenda uma coisa: quando Jesus manda chamar ele, ele joga a capa fora. Por que ele joga a capa fora? Porque ele está dando uma resposta para a multidão. Ele está dizendo: eu vou jogar a capa fora. Por quê? Porque depois que eu me encontrar com ele, eu nunca mais vou precisar disso aqui. Porque ele é aquele que faz o milagre, ele é aquele que tem a resposta, ele é aquele que tem a provisão que eu preciso. Tira a capa, joga a capa fora. Ele vai até Jesus. Quando ele chega perto de Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele que, se fizesse para mim, eu ia ficar doido. O que queres que eu te faça?
Meu Deus do céu, se Jesus me faz essa pergunta, eu ia ficar tão doido, tão doido, tão doido, que eu não ia saber nem o que responder de tanta coisa que eu quero. Só que o problema aqui é que a gente precisa ter a percepção e maturidade de entender que as nossas necessidades nunca virão na frente do que aquilo que a gente precisa. Você lembra do paralítico? Ele está há 38 anos na beira do tanque. São 38 anos, gente. É até mais da idade do que eu tenho. O texto vai dizer que ele está ali todos os dias. E aquele tanque de Betesda, ele tinha uma fama. Qual era a fama? De tempo em tempo, os anjos desciam e movimentavam as águas. Quando os anjos movimentavam as águas, aquele que estivesse do lado de dentro do tanque era curado instantaneamente. Só que aquele homem era aleijado. Ele não tinha ninguém para carregar ele até o tanque. Até porque quem está lá junto com ele também tem uma necessidade. E o problema de quem está perto da gente e que tem uma necessidade é que acha que a necessidade dele sempre vai estar acima da minha necessidade. Então primeiro eu pulo no tanque para depois eu levar quem precisa para o tanque. Só que tem um dia que a Bíblia vai dizer que Jesus entra no caminho daquele homem. E quando Jesus resolve entrar num caminho de alguém, o negócio fica maravilhoso. Porque toda vez que Jesus se encontra com alguém, ele vem para transformar de vez. Toda vez que Jesus se encontra com alguém, ele vem para mudar a história de vez. E com aquele homem não foi diferente. Ele olha para aquele homem, dentro dos olhos dele, e pergunta: homem, eu quero te fazer uma pergunta. O que você quer que eu faça para você? Gente, olha a pergunta que o cara está fazendo. Ele está dizendo: você pode falar qualquer coisa. Quando Jesus fala para ele: o que queres que eu te faça? Jesus está dando uma oportunidade a ele diferenciada. Qual é a oportunidade essa? Ele está dizendo: hoje não importa o que eu quero para você. Hoje o que importa é o que você quer para você. Só que ele não entende a pergunta. Aí ele vai falar: sabe, é que toda vez que os anjos descem e movimentam as águas, nunca aparece ninguém. Nunca aparece ninguém que seja capaz de me pegar no colo e me colocar dentro do tanque. Só que Jesus vai olhar dentro dos olhos dele e vai repetir a pergunta. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: rapaz, eu acho que você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Quem veio te encontrar hoje é alguém tão diferente, que não precisa te colocar dentro do tanque. Por quê? Porque eu sou capaz de te curar do lado de fora do tanque. E quando Jesus cura ele do lado de fora do tanque, é para mostrar para ele que na verdade o tanque não tem poder. O poder que emana do tanque vem dele. É ele que é o dono do tanque. Então o dono do tanque cura dentro do tanque, fora do tanque, dentro do templo, fora do templo. Aonde ele decidir fazer, não tem ninguém capaz de revogar a decisão dele. Ele manda. Aí ele: agora eu entendi. Se o Senhor tivesse explicado melhor, eu já tinha dado uma resposta melhor. Porque parece que eu vejo gente aqui passando por situações semelhantes a esse homem. Mas Jesus está dizendo: enquanto você não melhorar a resposta, eu também não vou melhorar a atitude que eu tenho que tomar ao teu respeito. Jesus está dizendo para alguém: melhora a resposta, rapaz. Ele está perguntando para alguém aqui hoje: qual é a pergunta? O que você precisa que eu faça por você? Hoje, na verdade, não interessa aquilo que Jesus quer, porque Ele está dando a oportunidade de você dizer para Ele o que você precisa. Ele está dizendo: eu vim pegar você fora das tuas necessidades, eu vim pegar você fora da curva. Por quê? Porque a visita que Jesus vai te fazer no meio do caminho não é para surpreender você, mas para surpreender quem está à tua volta duvidando do que Ele vai fazer na tua história. Fora do tanque, eu te pego, te curo, mas antes de você ir embora, você vai fazer um favor para mim. Qual é o favor? Pega a cama, bota a cama nas costas e leva com você. Mas eu já estou curado, eu já posso andar. Não, mas você vai levar a cama com você. Por quê? Porque eu conheço quem você é. Eu sei quem é você. E tu vai levar a cama contigo. Porque todas as vezes que você olhar para a cama, você vai lembrar de quem você era. Que você estava caído, mas foi eu que te levo.
Vamos voltar para o texto? Aí Jesus pergunta para ele: Senhor, o que eu preciso nessa noite é que eu volte a enxergar. O que você precisa? Eu preciso voltar a enxergar. Posso te contar minha história? Eu ainda era um menino. Os soldados romanos vieram e arrancaram as minhas vistas. Eles impediram de eu viver tudo aquilo que eu sonhei para a minha vida e para a minha história. E parecia por alguns anos, por alguns meses, por algum tempo, que eu nunca iria vivenciar nada daquilo que eu sonhei para mim. Mas um dia eu ouvi falar de você. Eu ouvi alguém dizendo que existia que o nome dele era Jesus de Nazaré. E aí, me conta mais, o que é que te falaram? Eles falaram que o Senhor vinha pelo caminho, que o Senhor curou paralítico, que o Senhor curou também 2 cegos na beira do caminho, um na entrada e o outro na saída. E eu logo comecei a pensar, se ele fez com eles, por que comigo vai ser diferente? O problema é que a nossa mentalidade às vezes está tão presa às nossas batalhas, as nossas guerras, as nossas lutas, que a gente pensa que Deus é um Deus capaz de fazer por mas não fazer pela gente. Só que o mesmo Deus que está fazendo lá também está fazendo aqui. O mesmo Deus que é capaz de fazer na vida do fulano também é capaz de fazer na tua. Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e amanhã Ele continuará sendo quem Ele sempre foi. E a pergunta para alguém nessa noite é: o que queres que eu te faça? Ele olha para ele e diz: Senhor, eu preciso voltar a ver, porque eu não aguento mais. Jesus olha para ele e fala: eu nunca encontrei um cara com a fé igual a tua. Só que o que me chama a atenção é a resposta que Jesus dá para ele. Porque Jesus fala para ele assim: hoje não foi a tua necessidade que me trouxe aqui, mas foi a tua fé que me fez parar para atender aquilo que você precisava. Só que você precisa saber do segredo. O segredo aqui é que a fé de Bartimeu não está no grito. E aonde que está a fé de Bartimeu, Júnior? A fé de Bartimeu está quando ele joga a capa fora. Por que a fé dele está quando ele joga a capa fora? Porque é simples. A capa que ele recebe era um presente de Roma. Esse presente de Roma, ele só dava direito de Bartimeu usufruir as coisas da terra. Quando ele está jogando a capa fora, ele está dizendo: eu quero abrir mão daquilo que é da terra, porque a partir de hoje eu quero ficar com aquilo que é do... Ele mandará chorar aqui a... O problema está aqui, porque aqui é o clímax, aqui é o ápice. Qual é, Júnior? É que tem vezes que a gente não quer abrir mão da capa por conta dos benefícios que a capa trazem pra gente. Eu sei que você só está me olhando com essa cara porque você pensou que eu ia vir aqui e eu ia pregar para você sobre cura. Eu sei que você só está me olhando com essa cara porque você pensou que eu ia vir aqui e eu ia falar que Deus hoje vai te curar, que Deus hoje vai fazer, que Ele é um Deus de milagre, mas na verdade eu vim trazer outro recado. E o recado de Deus nessa noite é: eu só vou fazer depois que você tirar a capa. Ele mandará calamandará chamorebaia. Deus está olhando para alguém aqui nessa noite e Ele está dizendo que falta para você fazer o que eu espero de você. Tem pessoas que estão aqui nessa noite que Jesus está olhando e Ele está dizendo: você está prestes a viver o melhor de Deus. Só que o problema todo é que não tem como eu dar para você enquanto você estiver vestido na capa. Porque tem gente que está vivendo uma vida com Deus, mas está dizendo: enquanto eu vivo com Deus, eu também uso a capa. Por quê? Porque eu não tenho certeza se Deus vai me dar os mesmos benefícios que a capa me dá. Ele é regamanto. Só que Deus está dizendo: eu quero conhecer você de verdade. Eu quero saber se você acredita que eu sou melhor do que a capa.
Eu quero saber se você tem coragem de jogar essa capa fora e viver uma nova história comigo hoje. Jesus está dizendo, você está duvidando que se encontrar comigo no meio do caminho ainda tem risco? Deus não te oferece riscos. A palavra dele para alguém aqui nessa noite é, ainda antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já sabia quem era você e já conhecia todos os teus dias. Que é uma verdade? Deus não te escolheu, Deus não formou você para criar uma história para você. Ele criou uma história para você e colocou você dentro da história. E ele disse, foi você que fugiu do script que eu tinha. Mas me lembra aí, que eu não estou conseguindo lembrar quando foi que eu fugi do script. Foi quando você resolveu botar a capa. E você disse para ele, os benefícios da capa são melhor do que tu tens para mim. Só que eu preciso dizer uma verdade para alguém aqui nessa noite. Deus está convidando você a tomar uma atitude de coragem aqui nessa noite. Eu não sei qual é a capa que você está precisando usar. Eu não sei qual é a capa que tem te trazido benefícios aqui na terra. Mas eu quero te dar uma notícia. Essa capa que está te trazendo benefício na terra está impedindo você de desfrutar dos benefícios do céu. Porque o céu está dizendo, enquanto você tiver de capa, eu não vou fazer aquilo que eu só posso fazer com você sem capa. Então o que eu tenho que fazer? Joga a capa e depois vem encontrar comigo. Eu sei que vai doer jogar essa capa fora, porque ela parece que tudo que você tem é ela. Ela parece que tudo que você precisa vem dela. Mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, você está muito enganado. Qual é a capa que você está vestido? Qual é a capa que você está usando? O problema é que eu posso olhar para você, eu posso ver você com o melhor sorriso no rosto. O problema é que eu posso olhar para você e eu posso ver você com o melhor carro. O problema é que você pode estar sentado aí e você pode ter a melhor conta bancária que existe nessa igreja. Mas o problema é que existe um que não olha como eu olho. E ele está olhando para você e está dizendo, eu sei que você ainda tem uma capa. Só que o problema é que para tirar a capa, exige da gente muita coragem. Porque a tirada da capa não é uma atitude, é uma renúncia. Porque eu sei como é que dói você ter que tirar a capa que te traz benefício. Eu sei como é que te dói. Eu sei como é que te machuca. Eu sei como é que mexe com você só o fato de você pensar em ter que tirar e perder todo o benefício que ela te traz. Mas eu sinto te dizer, lamento te dizer, que hoje a palavra pra gente não é diferente. Hoje a palavra pra gente é essa mesmo. Você pode se colocar de pé? Isso aqui é atitude para quem tem coragem, tá? Eu vou te falar uma coisa. Eu não sou aquele tipo de profeta que Deus toma nos mistérios e diz, deixa que eu te digo. Mas eu sou o tipo de profeta que me permito a ouvir a voz de Deus sussurrando no meu ouvido, dizendo aquilo que a gente precisa ouvir. Porque a verdade é que a palavra ela nunca corta para um lado só, ela sempre corta para dois lados. É por isso que a Bíblia é chamada de espada. Porque a espada ela tem o poder de cortar para dois lados. E antes de Deus falar com você através dessa mensagem, Ele já falou comigo. E quando Ele falou comigo, eu sabia a capa que eu precisava tirar. Mas agora, hoje, aqui, só você sabe. Só você se conhece como ninguém te conhece. Só você se conhece quando você sai daqui, você chega na tua casa e o pastor não está te vendo. Ele pode até não estar te vendo, mas existe um que os olhos dele são como chamas de fogo, que ele está te vendo. E ele está dizendo, eu sei que você vem, levanta a mão, dá glória a Deus, dá aleluia, mas eu te conheço. Você ainda está de capa.
não sei qual é a capa que você está usando. Não sei qual é o tipo que você está usando. Mas se você precisa que o Espírito Santo te dê força, te dê estrutura e renove o teu espírito aqui nessa noite, para que você abra a mão dessa capa uma vez por todas, eu quero te convidar a vir aqui, eu quero orar por você. Cadê a primeira pessoa? Já está vindo um jovem aqui. Está vindo outra jovem aqui. Você pode se esconder de mim, meu filho. Você pode ter até a astúcia de se esconder até do teu pastor. Mas tem um que você não engana e que você não consegue se esconder. E ele está dizendo, eu não vou dar o que eu preciso dar para você enquanto você estiver usando aquilo que a terra quer que você use. Melhorei, né? Não melhorei? Tinha gente confusa e embolada, né? Eu melhorei aqui. Enquanto você estiver fazendo aquilo que a terra quer que você faça, ele não vai fazer aquilo que você precisa que o céu faça. A capa é isso. O que é a capa? A capa é aquilo que Roma quer que eu faça. Só que o que Roma quer que eu faça não interessa mais a partir do momento que eu encontro com ele. Então, já que eu vou me encontrar com ele, eu desisto daquilo que Roma quer e eu vou ficar com aquilo que ele quer. Eu sei que é difícil, parece que tem uma bola de chumbo no teu pé, né? Porque você se conhece bem, se conhece tão bem. Só que tem um que te conhece melhor do que você mesmo, porque foi ele que te criou. E ele está dizendo, cuidado para não se enrolar com a capa que está atrás de você. Talvez hoje essa noite. Talvez hoje foi a noite que Deus marcou o encontro, porque se não fosse o encontro marcado no céu, não tinha necessidade de sair lá de... Onde é que a gente estava? Miguel Pereira. Para vir aqui trazer uma mensagem da parte do Senhor. Deus não faz nada errado. Esse ditado aí que Deus escreve certo em linhas tortas é mentira. Deus só escreve certo quando a linha está certa. Cadê você? Corre para cá, eu quero orar por você. Se você não for orar por quem está aqui na frente. Porque tem coisas que Deus só faz para quem entende o propósito de uma aliança no altar. Isso, vem correndo, jovem. Vem que Jesus estava te esperando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Tem alguém que está aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Se você quer fazer isso, faça um sinal, eu quero te conhecer. Não tem ninguém? Tem alguém aqui nessa noite que quer renovar a aliança com Deus? Levante a mão, faça um sinal, eu quero te conhecer. Eu quero orar por você. Hoje é noite de divisor de águas. Hoje é noite que Deus vai marcar histórias. Eu estou vendo pessoas chorando aqui na frente, porque essa mensagem é uma mensagem que Deus me deu para a alma. Essa mensagem é uma mensagem para libertar a gente. Porque a verdade é que tanto eu quanto você queremos estar saindo daqui voando, sentindo o fogo do Espírito Santo queimando na gente. Mas a verdade é que o mesmo Espírito que sopra o fogo é aquele mesmo que sopra o vento. E ele vem como uma brisa suave dizendo, eu vou curar o teu interior. Eu vou sarar você por dentro, porque eu preciso te dar força, eu preciso te dar estrutura para você aguentar o que está por vir, porque depois dessa renúncia de hoje, depois que você abrir mão da capa hoje, o céu vai se abrir ao teu favor. Porque tem coisas que estão guardadas para você. Aleluia. Aleluia. Não tem mais ninguém? Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Vocês vão cantar? Eli, dá um abraço nessa jovem aqui. Isso.
Porque enquanto ela está derramando essa lágrima, Jesus está dizendo para mim, Ele está curando o coração dela. Porque o interessante é que eu olho para ela, eu vejo o coração dela numa bandeja despedaçado. Só que o interessante é que Deus não me mostra e não fala nada acerca disso, mas parece que foi um mal que fizeram a ela, uma palavra que lançaram contra ela. E Deus está dizendo hoje que por causa da atitude dela, ela é mandará calamandará cheia. Robecanto é sobre remandará maia. É me canto de a saia. Eu quero orar por você, feche teus olhos. Estenda a tua mão para cá, porque a gente como igreja, a gente vai lutar as guerras deles. Porque se você está de pé, se você conseguiu se livrar da capa, é porque um dia alguém orou por você, alguém te colocou de pé. Então agora a gente também vai guerrear guerras que não são nossas. Porque é como o salmista já dizia, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a nossa união nos unifica tanto que é capaz de fazer a gente sentir a mesma coisa que o nosso irmão sente. Porque se ele está sorrindo, a gente vai sorrir também. Mas se tem alguém chorando, a gente também vai chorar e vai guerrear. Estenda a tua mão para cá, Deus. Eu quero orar pela tua igreja. Deus, eu quero te pedir que tu venhas aqui agora, nessa noite, e que o teu espírito de fortaleza, é como o salmista já dizia, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que eu não temerei. No Salmo 128 ele também vai dizer, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Do monte? Não, o meu socorro vem do céu e da terra, vem daquele que me criou. Então nessa noite, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, Senhor, eu não sei qual é a capa que está tendo que cair hoje, eu não sei qual é a capa que eles estão derrubando hoje, mas a verdade é que tu és um Deus que conhece a gente por fora, mas também és um Deus que conhece a gente por dentro. O Senhor sabe quando a gente usa a capa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e tira ela domingo para vir para a igreja, mas na segunda a gente resolve botar ela de novo, porque a gente está mais preocupado com os benefícios que ela nos proporcionam do que viver uma vida contigo. Mas na verdade é que hoje todo o jugo foi despedaçado pelo teu poder, toda a corrente está sendo quebrada, todo o mal que aprisiona a mente está sendo repreendido agora pelo poder que há no teu nome. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite haja cura no nosso interior, todo espírito de depressão seja repreendido agora, complexo de inferioridade seja repreendido agora, que toda crise de ansiedade seja jogada por terra agora, porque o importante não é aquilo que a gente está sentindo agora, mas o importante é a palavra que o céu liberou essa noite ao nosso favor. E que palavra é essa? É que o Senhor está vindo andando no caminho ao nosso encontro, e que depois desse encontro a nossa vida nunca mais será a mesma. Então Deus, tem pessoas aqui no teu altar que entenderam que precisavam ir ao teu encontro, e eles saíram do seu lugar e vieram andando ao encontro daquele que muda, ao encontro daquele que transforma, ao encontro daquele que faz, que desfaz, ao encontro daquele que renova, ao encontro daquele que perdoa, ao encontro daquele que sara, ao encontro daquele que faz, ao encontro daquele que é, ao encontro daquele que era, ao encontro daquele que sempre será. Isaías já vai profetizar, ainda antes que houvesse dia, ele já era, e não há quem possa escapar das mãos dele. Operando ele, ninguém vai impedir, ninguém vai impedir, ninguém vai impedir. A raiva do diabo é que ele pensou que você ia entrar aqui e ainda ia sair daqui de capa, mas para vergonha dele, a capa hoje está caindo, porque Jesus te chamou, Jesus te escolheu e te separou, e ele está gritando para alguém aqui: eu tenho uma grande obra contigo, Neemias. Ei, faz um favor para você mesmo, não desce do muro, porque a obra ainda é muito grande contigo. Em nome de Jesus, vai, toca no interior agora.
sara corações, sara mente, sara espírito, e que todo espírito contrário caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque a capa está caindo hoje, a capa está caindo hoje, porque a gente entende que a gente não precisa da capa, mas que a gente precisa do Senhor dos Exércitos, que guerreia as nossas guerras, que luta ao nosso lado e luta ao nosso favor. É por isso que a tua palavra vai dizer: maior é o que está com a gente do que o que está com eles. Então, em nome de Jesus, agora toda a tua glória seja emanada do teu trono e dispensada sobre esse lugar. Que haja agora um toque diferente, um toque diferente, um toque diferente. E aonde houver alguém que precisa ter as forças renovadas, renova agora, renova agora, renova agora, renova agora, renova agora, renova agora. O que na verdade a gente precisa não é ser forte, mas confessar ao Senhor a nossa fraqueza, porque é aí que o teu perdão se aperfeiçoa e o teu poder também se aperfeiçoa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu te peço, Deus, agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas. Cante isso, diga. E tem poder para salvar. Diga para sempre, autor da salvação. Jesus, a morte Venceu, sobre a morte venceu. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Vocês não têm noção como toda atitude nossa reflete no reino espiritual. É por isso que a Bíblia vai dizer que o que é ligado na terra também é ligado no céu. Tamanha a importância que tem de uma atitude nossa tomada na terra, é capaz de fazer o céu se movimentar ao nosso favor. E gente, olha que eu estou falando para vocês. Olha que eu estou falando para vocês. A atitude de você abrir mão de algo por Deus é uma atitude tão nobre, que é uma atitude capaz de mover o coração de Deus. O ato de fé de Bartimeu começou quando ele jogou a capa fora. E Jesus deixou bem explícito para ele: o que te curou hoje não foi a tua necessidade de voltar a enxergar, mas foi a fé que você demonstrou de jogar a capa fora lá atrás. Eu não sei de verdade, eu não sei qual é a capa que você veio aqui. Não sei qual é a capa que veio pendurada nas tuas costas até você chegar aqui. Mas a única notícia que eu tenho boa para te dar é que eu, pelos olhos da fé, já posso ver que ela já caiu. A senhora o que é dela? Nada. A senhora é o que dela? É mãe dela? É tia dela? Engraçado. É que eu estou olhando para a senhora. Deus falava para mim: Júnior, fala para ela que por tanto tempo ela pensou que ela precisaria da capa. O engraçado é que Deus me mostra a capa que você estava usando. Ela é macante ou piaçalha. E Deus está dizendo: eu sei que você só não abriu mão por causa do que ela te proporcionava,
Mas a verdade é que o céu está guardando algo para você que é muito maior daquilo que a capa te proporcionou. Ele é marcante, o engraçado é que Deus me mostra você dizendo para Ele que você só não abriu mão antes porque você achava que a tua felicidade estava apoiada nela. Só que Deus está dizendo, você não tem noção do que você vai experimentar a partir de hoje. Tem um favor de Deus vindo correndo na tua direção. Tem um socorro de Deus vindo correndo na tua direção. E Deus está dizendo para ela, eu vou mostrar para ela ainda esse ano que eu sou com ela. Ele é marcante, Deus está dizendo, pode avisar para ela que essa lágrima que está escorrendo hoje nunca escorrerá pelo mesmo motivo. Você não tem noção, mas Deus tem um carinho tão grande por você. Tu é menina dos olhos dele. Ele é marrácia. Glória a Deus. Escuta aqui. Ainda existe alguém que quer entregar a vida para Jesus ou que quer reconciliar-se com Ele hoje? Eu vou passar a direção do culto para quem de direito. Devolvo toda a direção do culto para quem de direito. E talvez essa oportunidade ficará para uma próxima vez. Tem alguém que precisa fazer isso hoje? Não tem ninguém? Então eu queria que você aplaudisse a Deus. Queria que você retornasse para o teu lugar. Ainda essa semana. Tem gente que vai experimentar muita coisa boa de Deus ainda. Deus em Cristo vos abençoe. Agradeço a Deus por esse privilégio. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Eu estava brincando com o pastor Ney e eu disse para ele, eu estou mais na Nova Vida do que na minha igreja. É porque na verdade eu preguei um domingo aqui, no outro eu fui para a Bahia, preguei outro domingo aqui, no outro eu fui para o aniversário da Igreja Top, do pastor Marco Balbino, voltei para cá, não, semana que vem eu vou na minha igreja, e depois no outro domingo eu estou aqui com vocês de novo, eu tenho certeza que vai ser um encontro especial, um encontro muito de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, muito obrigado, e eu quero pedir para todos vocês que aqui estão sem exceção, orem pela minha vida, orem pela minha casa, porque na verdade não existe nada em mim que me torne tão diferente de qualquer um de vocês que estão aqui. Talvez alguém possa olhar e possa nos diferenciar, mas quando Deus nos olha tudo nivelado. E Ele está dizendo que Ele conta comigo e Ele também conta contigo. Eu sou sujeito às mesmas paixões, sou sujeito aos mesmos fracassos. Às vezes tem gente que está aí que é até mais crente do que eu, por incrível que pareça. Você pode se assustar e falar, nossa, que isso? Porque talvez as suas guerras, as suas lutas possam não ser as mesmas que as minhas. E de repente, se eu entrasse nas tuas guerras, eu não conseguiria durar uma semana. Então, por favor, ore por mim, ore pela minha casa, ore pela vida da minha esposa. E que Cristo em Jesus abençoe a todos vocês. Agradeço muito. Amém, igreja, amém. Que palavra, hein? Vamos para a nossa casa? Levante suas mãos aos céus. Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa nos levar diante do seu poder, da sua glória, e debaixo da sua proteção até nossos lares, que nenhum mal venha nos pegar por o caminho, Senhor Deus. Leve debaixo da sua proteção de uma forma rica. Amém. Vamos para a nossa casa. Glória a Jesus.